Minha gente querida, muito boa noite. Bem-vindos a todos. No livro Agenda Cristã de André Luiz, a mensagem é solicitação fraterna. Ajude com a sua oração a todos os irmãos que exibem o realejo da desculpa para todas as faltas, que sustentam a vocação de orquídeas no salão do mundo, que se julgam centros compulsórios das atenções gerais, que fazem o culto sistemático à enfermidade e ao obstáculo. São doentes graves que necessitam de amparo silencioso. É verdade. Gostei dessa imagem, orquídeas no meio do salão. Tem gente que se sente mesmo. Livro dos Espíritos. Continuando com a progressão dos espíritos e continuando no mesmo tema desses últimos dias, em que Kardec estava falando sobre o mal, por que os espíritos... Existem espíritos que descambam para o mal, se todos têm que passar pelo mal. E agora a pergunta é: como podem os espíritos, em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmos, gozar de liberdade de escolha entre o bem e o mal? Vamos lembrar que ontem a pergunta era falando sobre por que alguns espíritos seguem o caminho do bem e outros do mal, e o Espírito da Verdade respondeu que eles têm livre-arbítrio para isso, que eles escolheram por vontade própria. Bem pertinente essa pergunta de Kardec. E ele continua: há neles algum princípio, qualquer tendência que os encaminhe para uma senda de preferência a outra, do bem e do mal? E eis a resposta. O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Já não haveria liberdade desde que a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito. A causa não está nele, está fora dele, nas influências a que cede em virtude da sua livre vontade. É o que se contém na grande figura emblemática da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação, outros resistiram. E Kardec faz uma pergunta complementar. Aliás, ele faz duas. A primeira: de onde vêm as influências que se exercem sobre ele? Dos espíritos imperfeitos que procuram se apoderar dele, dominá-lo e que rejubilam com fazê-lo sucumbir. Foi isso que se intentou simbolizar na figura de Satanás. E eu complementaria aqui com a serpente, da maçã, ou do fruto proibido, melhor dizendo, que não tinha maçã nenhuma. E a segunda pergunta complementar: tal influência só se exerce sobre o espírito em sua origem? Não, acompanha-o na sua vida de espírito, até que haja conseguido tanto império sobre si mesmo que os maus desistem de obsidiá-lo. É muito certo isso. A nossa influência, nossa queda na influência do mal tem muito a ver com a nossa própria vontade e com a nossa consciência de si mesmo.
por isso que a gente tem que se conhecer para poder escolher melhor o caminho do bem. Muito bem, vamos então para o livro que é o Espiritismo, e ontem a gente começou com o terceiro diálogo de Allan Kardec com o padre. E o padre pergunta: se a Igreja, vendo-se levantar uma nova doutrina, cujos princípios em consciência julga dever condenar, pode contestar-lhe o direito de discuti-los e combatê-los, premunindo os fiéis contra o que ela considera erro? Kardec responde: de modo algum podemos contestar esse direito, que também reclamamos para nós. Se ela se houvesse encerrado nos limites da discussão, nada haveria de melhor. Vê, porém, a maioria dos discursos proferidos por seus membros e publicados em nome da religião, os sermões que têm sido pregados, e verá neles a injúria e a calúnia transbordando por toda parte, e os princípios da doutrina sempre indigna e perversamente desfigurados. Do alto do púlpito, não temos sido os espíritas qualificados de inimigos da sociedade e da ordem pública, não temos sido anatematizados e rejeitados pela Igreja sob o pretexto de que é melhor ser incrédulo do que se crer em Deus e na alma pelos ensinamentos do Espiritismo? Não lamentam muitos hoje não se poder atear para os espíritas as fogueiras da Inquisição? Em certas localidades não tem sido assinalados uma verdadeira aversão de seus concidadãos, a ponto de fazer que sejam nas ruas perseguidos e injuriados? Não se tem imposto a todos os fiéis que os evitem como pestíferos e impedido que os criados entrem a seu serviço? Muitas mulheres não têm sido aconselhadas a se separarem de seus maridos, como muitos maridos de suas mulheres, tudo por causa do espiritismo? Não se tem tirado lugares a empregados, retirado pão do trabalho a operários e recusado caridade aos necessitados por eles serem espíritas? Não se tem despedido de alguns hospitais até cegos pelo fato de não quererem abjurar sua crença? Diga-me, senhor abade, será isso uma discussão leal? Os espíritas respondem: porventura, a injúria com a injúria, ao mal com o mal? Não. A tudo opuseram eles sempre a calma e a moderação. A consciência pública já lhes faz a justiça de reconhecer não terem sido eles os agressores. Pois é, aí a gente tem ideia de como o espiritismo foi perseguido, os espíritas foram perseguidos lá nesse início. Mesmo aqui no Brasil também a gente tem muita notícia. Mas vamos terminar as nossas leituras então hoje com o livro Perdão e Vida, e a frase de hoje é de José Vilela de Andrade. Foi psicografado por Chico Xavier. Deus, com o tempo, oferece ao homem todas as oportunidades necessárias ao seu aperfeiçoamento.